Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e a apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com convidados super especiais. E hoje a nossa convidada é a professora Viviane Mosé. A Viviane é filósofa, psicanalista e poeta. Graduada em psicologia, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de 12 livros entre poesia, filosofia e educação, com 2 indicações ao Prêmio Jabuti, Estela do Patrocínio de 2002 e a Escola e os Desafios Contemporâneos de 2013. De 2005 e 2008, escreveu e apresentou a série Ser ou Não Ser no Fantástico da TV Globo e no canal Futura, onde trazia temas de filosofia para uma linguagem cotidiana. Durante 7 anos, fez comentários diários na rádio CBN, junto com Carlos Heitor Cone e Arthur Chechel, no quadro Liberdade de Expressão e no quadro A Arte da Gestão. Foi comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes. Tem como principais temas a sociedade em rede e os desafios do mundo contemporâneo, especialmente aplicados à educação e à gestão pública e privada. Professora Viviane, seja muito bem-vinda no T-Move. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, vai ser uma alegria termos essa conversa. Professora Viviane, nós temos uma pergunta que inicia o nosso programa e é o título do nosso programa. Então, Viviane, o que te move? O que me move? O que me move é a própria vida, me move. Estar vivo, respirar, existir, que é uma coisa rara, né? A gente esquece isso, a gente, na verdade, substitui a vida pela civilização. A gente acha que viver é estar inserido na civilização, mas a civilização, ela é apenas uma bolha que foi construída sobre a Terra. A vida diz respeito a algo muito maior que isso. Nós estamos inseridos no universo que tem centenas, milhares, milhões de galáxias. Isso chama-se vida. Vida é algo desconhecido, incompreensível. Há um fenômeno chamado vida. Um dia você nasce, depois você morre. Não sabe por quê. Nós vivemos na indeterminação, na instabilidade e na grandiosidade que chama vida. Então, em nome dessa grandiosidade, dessa complexidade, dessa beleza que está presente nos corpos, nas galáxias, na natureza, na vida, isso sim, vida, isso se justifica. A vida é tão grandiosa que ela merece ser vivida. Então, o que me move é afirmar a experiência de viver e não me inserir ou não me inserir no processo civilizatório, que infelizmente é um processo de separação da natureza e da terra, negação da vida. Ai, perfeito. E quem é a Viviane que não está no Lattes? Olha, uma pessoa muito simples, né? Eu nasci no subúrbio,
Nasci no Espírito Santo, em Vitória, num bairro chamado Santo Antônio, e venho de uma família com muitas contradições, como todas as famílias, mas é uma família muito voltada para a vida, né? Minha família gostava da vida, meus pais. A gente vivia numa casa que sempre tinham festas, amigos e presença de pessoas andando, voltando, pessoas falando alto, conversando alto, inclusive discutindo, porque é uma família italiana, né? Mosè é uma família italiana, meu pai nasceu numa colônia, então eu cresci praticamente passando férias numa colônia italiana. E em Minas Gerais também, de onde minha mãe vem, mas a gente tinha um vínculo diário com a família do meu pai, né? Que era italiana, então eles eram italianos, então todas os vizinhos, vários vizinhos eram parentes, então essa coisa italiana é uma coisa muito efusiva, né? Então, Uhum. enfim, eu sou uma pessoa alegre por natureza e gosto das experiências da vida, mas sempre com muita simplicidade. Eu opto pela simplicidade. O dinheiro não me move em nada. O dinheiro me move como move todos, né? Tem que pagar Uhum. as contas e claro, eu gosto de conforto, eu gosto de viver bem, mas é o suficiente, né? Eu realmente não tenho nenhuma paixão pelo dinheiro, sou uma pessoa simples. Prefiro a simplicidade. Essa sou eu, fã do Whats. Ai, que legal. Professora Viviane, em seu livro O Homem que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, de 2013, a senhora, no último capítulo, que é sobre a educação e a vida, escreve, abre aspas, a vida é sempre alvo, viver melhor e intensamente, mas os sistemas de ensino vivem de passado e memória, e buscam formar um homem teórico afastado das questões diárias, acumulando conhecimento na maior parte das vezes inúteis. Fecha aspas. Uma escola de educação básica é movimento, é vida pulsante, mas a impressão que eu tenho como pedagoga e por muito tempo professora da educação básica é que a vida fica para fora dos portões. Os conteúdos eles são trabalhados dissociados da vida. Um exemplo, a biologia. A impressão que eu tenho que muitas vezes as crianças e adolescentes não se dão conta que aquilo que o professor está falando está passando no corpo dele ou em volta dele. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, isso é talvez o maior problema da escola, né? E hoje, maior ainda. E eu vou explicar por quê. Porque isso não é culpa do pedagogo, sabe? Nem muito menos de uma escola, de um professor. Nem é a culpa do secretário de educação, você está entendendo? Isso diz respeito a um sistema que não é nem o ministro da educação, não é nem ele responsável. Isso diz respeito a uma história estruturada na nossa civilização, na nossa cultura brasileira, e ela está nos hábitos das famílias, todo mundo, a sociedade, todo mundo exige isso da escola. Então, é uma coisa que para mudar, ela precisa mudar hábitos. Então, tudo que eu vou dizer aqui não está dirigido a professores, nem aos gestores atuais. Uhum. Então, os gestores atuais podem pegar o que eu vou dizer aqui para empreender uma luta, mas jamais se culpar e dizer, nossa, não, isso é muito antigo, eu não vou contar a história da educação brasileira aqui, mas isso está na história da educação brasileira. Então, veja só, quando a gente pensa o modelo civilizatório, especialmente esse modelo fundado em lucro, né, que a gente conhece bem, ele está marcado, desde o seu início, por uma linha de montagem. Isso até, eu fiz um quadro no Fantástico, que chamava Ser ou Não Ser, depois fiz Ser ou Não Ser Educação. Em um dos capítulos sobre educação, eu gravo uma linha de montagem de bonecas, onde põe braço, põe cabeça, e falo, isso é educação, infelizmente. Então, esse modelo de linha de montagem, que é para acelerar o processo de produtividade, para produzir lucro, ele teve em todos os lugares da sociedade. Então, como é que é isso na escola? A escola ela é segmentada nesse modo de ver. Ela tem uma função só. E qual é a função da escola? Preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, as crianças vão para a escola e as famílias, a maioria, infelizmente, ainda pedem isso. Falei assim, mas isso vai ajudar no Enem? Eu vou matricular o meu filho numa escola que ajude a passar no Enem.
Então, eu diria, primeiro, para pais que estiverem nos ouvidos, e todos são pais, né? Mesmo professores também têm filhos, que hoje, infelizmente, o meu tema não é mais novas metodologias de ensino, novas pedagogias, não é. Eu trabalhei muito com isso durante 15 anos. Hoje eu trabalho com suicídio, depressão e automutilação de crianças de 8 a 14, que é o que mais cresce. De 5 a 14 é o novo índice. Então, se nós temos hoje essa compreensão, eu diria para todo mundo que tem filho, que ao privilegiar a formação do seu filho para que ele passe no Enem, talvez você esteja encaminhando o seu filho para esses índices. Porque hoje, por exemplo, o número de alunos que entra numa universidade pública, que é dificílimo de passar, o número de meninos e meninas que já estão nessa universidade no primeiro e no segundo semestre e abandonam é enorme. Enorme o número de estudantes que não está frequentando hoje uma universidade pública no Brasil, que é a melhor universidade disparada. Não tem nenhuma universidade particular no Brasil que chegue aos pés de uma pública. Nem a PUC, se você compara os resultados, entende? Realmente, a universidade pública brasileira ela é de excelência. E é muito difícil a competitividade. O número de hoje de alunos que tem uma vaga numa federal e não frequenta, porque tentou suicídio, porque tem depressão e não levanta da cama, é imenso. Então, a escola não pode mais fingir que a vida não existe. Professores entram em sala de aula e dão aula um semestre para crianças e adolescentes zumbis que não estão prestando atenção, que não olham para nada. E aí, sabe o que acontece com esses professores? Falam mal dos alunos. E dizem, os alunos não querem nada. Como é que é? Os alunos não querem nada, mas eles são crianças. Se eles não querem nada, a culpa é nossa, não é? Nós não estamos oferecendo. Então, a culpa jamais é de crianças e adolescentes, muito menos de adolescentes. Porque de crianças a gente ainda protege. Mas quando a gente está falando de adolescente, não. Ah, não querem nada, vagabundo. Não é verdade. Essas pessoas estão em estado de sofrimento psíquico. Sempre tiveram, porque adolescentes sempre estiveram em sofrimento psíquico. Adolescência e sofrimento psíquico é sinônimo, né? Porque é um momento em que você deixa de ser criança e aí você entra para o mundo adulto. E o mundo adulto é um mundo de cortes, de obrigações, de impedimentos. O mundo de criança é o mundo da liberdade, do sonho. O adolescente tem que abandonar o mundo da criança para ir para o mundo do adulto. Isso é sofrido sempre. Por isso, o índice de suicídio entre jovens e adolescentes sempre foi o maior índice da história, sempre. Quem mais tira a própria vida é sempre adolescentes e jovens, entende? Porque essa entrada é muito difícil. Então, ou a gente vai assumir isso, ou continuaremos hipócritas. Mas não continuaremos, sabe por quê? Porque são os nossos filhos que estão em sofrimento psíquico. Nossos, não só de professores, mas dos poderosos, dos donos do dinheiro, dos que manipulam os outros. Eles também têm filhos. E os filhos deles também estão tentando contra a própria vida. Então, hoje, o índice de suicídio, de depressão, de automutilação, de evasão do sofrimento psíquico é tão grande que nós vamos ter necessariamente que mudar o rumo da escola. E já estamos mudando com amor. O nome disso é amor. É compreensão, é empatia. Então, eu chamo a atenção de vocês para dizer, não olhem para a educação, vocês todos, pais, professores, gestores e alunos. Não olhem mais para a educação como um processo, sei lá, todas quantas, não. Tenta entender que nós vivemos um momento de fragilidade imensa, que a doença psíquica é uma realidade no mundo inteiro e gravíssima, que o suicídio é tem um índice de crescimento absurdo, especialmente de depressão e incapacitação para a vida. Então, a escola tem que ser um lugar em que as crianças aprendem sobre a vida do corpo, sobre a vida das cidades, sobre a vida do poder, sobre a vida da internet, que é ali que atualmente os poderes se estabelecem. Então, é a vida que a gente tem que estudar, a vida da história, né?
a gente tem que fazer contas vinculando isso à nossa existência. A existência que tem que chamar a atenção, entende? Esse é o desafio contemporâneo, não tem outro, porque a humanidade corre riscos de extinção. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Eu tenho certeza que não, porque a nossa capacidade de vida é muito grande. Mas muitas pessoas já estão perdendo a vida nesse momento por crise ambiental, por ódio fascista, entende? Então hoje a gente tem realmente uma crise muito grave. Então, ou a gente muda as relações e fundamenta as relações humanas no afeto, que é o afetar e ser afetado, na fragilidade, na instabilidade, e a gente aprende a conviver, ter empatia. Se a gente não aprender a desenvolver a empatia e os afetos, não é desenvolvimento socioemocional, porque essa palhaçada na educação eu espero que acabe, porque isso só serve para vender produto. Aí vem uma consultoria e diz: estou oferecendo para a sua escola competências socioemocionais. Nunca vi uma escola que tivesse um pacote desse que desse certo. Não comprem esses pacotes. Vida na escola não depende de pacote de educação socioemocional. Isso, a escola, a prefeitura, e se for uma escola particular, está perdendo seu dinheiro. Isso se faz reunindo o seu grupo e falando abertamente sobre o que é a vida. É isso que a gente tem que fazer. O professor em sala tem que estar vivo e presente nas reuniões. As reuniões têm que ser sobre a existência dessa escola, nessa comunidade, nesse bairro, nesse lugar. É a nossa vida. Sair do lugar do teórico, entende? Porque competências socioemocionais coloca isso no teórico. E não dá mais para ser no teórico. Como ensinou Paulo Freire, né? Com dialogicidade e amorosidade. Se tivéssemos, amiga, Paulo Freire na nossa educação, não precisaríamos mais de nada. Eu De concordo. nada. Paulo Freire, ele disse tudo o que um gênio é capaz de falar. Então, a roda de conversa que ele fala que precisa existir, ela pode durar 5 minutos. Mas não pode uma aula começar no quadro. Uma aula não pode começar um professor chegando e falando da matéria. Entende? Olá, nós estamos aqui. Quem somos nós aqui hoje? Sabe? Então, essa coisa do Paulo Freire é fundamental. O Paulo Freire é genial nisso que eu estou falando. Basta Paulo Freire e a gente está bem. Eu concordo plenamente. E ele colocava a questão da importância dos professores conhecerem a realidade dos alunos, né? Exatamente. Que a primeira semana tinha que ser para ir lá na casa, conhecer onde morava, como vivia. E se isso realmente acontecesse, o olhar seria outro dentro da escola, né? Exatamente. E não precisa exatamente, como vamos supor, o professor fala: mas eu tenho 40 alunos, não posso ir na casa de 40. Não precisa ir na casa. Mas você pode conversar, você pode pedir para eles trazerem fotos, porque hoje a gente tem celular. Você tem que dar espaço para que a individualidade deles apareça. Então, eu estou aqui, eu estou vendo um aluno isolado na minha sala. Isso, Aparecida, devia ser proibido, de verdade. A gente tinha que estabelecer um critério na educação brasileira em que, se tem um aluno isolado na sala, o nome desse aluno tem que ser levado para uma reunião de professores. Tem que ser identificado desde o primeiro dia, todos os dias, alunos isolados. Por quê? Porque a escola, ela pode acabar com esse isolamento de modo amoroso e sutil, criando dinâmicas, percebendo que aquela criança isolada parece com aquela outra, que talvez elas possam fazer amizade. Então, se preocupar em tirar as crianças do isolamento, porque uma criança isolada, ela está em iminência de fazer algo contra si mesmo ou contra alguém. O ser humano, ele precisa de pertencimento, senão ele esquece quem ele é. Quem esquece quem é pode se tornar violento, não por maldade, mas por desespero. O ser humano, ele é intersubjetivo. O nosso psiquismo, ele se faz na intersubjetividade. Nós estamos com um altíssimo índice de crianças autistas, porque não está existindo intersubjetividade para que essas crianças se conectem à vida fora do seu próprio corpo, à civilização. Então, isso não é culpa das mães, por favor. Não é culpa das mães. É um fenômeno que a mãe também é colocada como vítima, junto com o seu filho. Não estou apontando culpa, de jeito nenhum.
que isso é um estado de sofrimento muito grande. Mas nós estamos impotentes em convivência. O autismo não é uma doença intelectual, é uma doença de relação. A doença não é uma doença, desculpe. O autismo é um espectro, é um modo de ser, mas que se fundamenta não numa falha intelectual, né? Ele tem uma falha de troca, de troca. Então, o número grande de autismo demonstra o quanto estamos impotentes em convivência e relacionamento, com civilização. Então, eu não posso permitir dar aula o semestre inteiro vendo que tem um menino e uma menina que sai e entra e volta e ninguém fala com ela. Esse é meu problema. Uhum. Ou eu não sou um educador. Se a gente assumir isso, nós vamos diminuir significativamente bullying e violência na escola. Entende? Isso é necessário. A gente tem que ter esse olhar humano, senão a gente não é mais educador. E para finalizar, não existe professor. Se você pensa que você é um professor, você está enganado, te enganaram. Não é isso. Você é um educador. Dor é o nome. Tinha que acabar o nome professor, porque parece que o professor ele tem uma responsabilidade segmentada. Eu sou professor de matemática. Então, se o aluno escreve errado, não é problema meu. Eu não dou aula de português. Não, meu bem. Você educa. Então, você tem que olhar para essa pessoa inteira. E os alunos aprendendo isso desde a educação infantil, vai ser lindo, porque os alunos vão entender que o professor é um educador. E ele tem um guarda-chuva maior. As crianças aprendendo isso, elas vão respeitar mais o professor. Entende? Então, nós temos que assumir o papel de educadores. E não só isso, quem trabalha na portaria, quem serve alimento, é educador e tem direito de trabalhar a educação. Isso que a gente precisa no Brasil. Se a gente conseguisse isso, a nossa educação ia para os... Sabe? Ia ser a melhor coisa do mundo, porque o resto a gente tem uma excelente educação pública no Brasil. Professora Viviane, não, e eu lhe chamando de professora, nem lhe Mas perguntei tudo como bem, isso já não tem problema. Isso já é o nosso hábito. é hábito, realmente. Ah, duas questões em relação às crianças que me preocupam muito. Uma, a senhora já colocou da questão da medicalização, né? As crianças agora, o número crescente de crianças medicadas desde pequenininhas para TDAH, ansiedade, depressão é imenso. E a outra questão é o uso das telas por crianças. Já tem pesquisas que demonstram que o cérebro está perdendo a plasticidade. Plasticidade. Isso! Ah, pelo uso excessivo das telas desde da mais tenra idade. Sem falar na questão imagética, a questão da contemplação, de perceber o mundo. As crianças pequenininhas vão em restaurante, não saboreiam a comida, não percebem o mundo à volta porque estão vidradas na tela. Como a senhora percebe essas questões? Olha, o problema da medicalização, da medicamentalização de crianças, ele é o mais grave. A tela não é o mais grave. Uma tela não é terrível para uma criança, não é. Então, se você está no restaurante, a criança não deixa ninguém comer. Ela não vai deixar ninguém comer. Então, ela está brincando no aplicativo, não é um problema. Não vejo um problema. O problema não é a tela. O problema é a falta da família. Porque uma criança que tem família, ou seja, que tem pessoas com ela, ela pode usar a tela, porque ela vai saber que uma coisa é a tela, outra é a presença. E ela vai preferir a presença. A criança sempre prefere a presença. Mas se ela tiver presença. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem muitos discursos hoje absurdos, por exemplo. Hoje é muito comum as mães amamentarem 2 anos as crianças. E isso é muito moda. Amamento até 2 anos. Mas a mãe está amamentando a criança e ela não está ali, a mãe. A mãe está no celular. Então, não amamente a sua criança. Fique com ela. O que eu estou dizendo é que as pessoas não estão entendendo que presença é mais do que estar com a criança pendurada no seu peito. Aquele leite
que você acha que tem que dar, porque é importante para a alimentação da sua criança, não é tão importante quanto você pensa. Não é. O mais importante é que essa criança tenha vínculos. Então, é melhor você criar um vínculo com seu filho e falar com ele por tela. Então, por exemplo, eu trabalho e tenho que trabalhar, mas eu tenho vínculo. Então, eu levanto de manhã, o tempo todo eu mando mensagem, vou no vídeo, falo com ela pela tela, como é que ela tá? Fez o dever? Tá bem? Tô aqui, mamãe mandou um beijo, me manda mensagem. Isso é amor. As telas podem ajudar as mães com as crianças, sem preconceito. Por uma tela, você passa amor, você passa ocitocina pelo olhar, a voz passa. Se você fala com teu filho pelo telefone com a tua filha, você está presente. E às vezes você está com ele e não está presente. Então, quando a gente fala de criança, medicamentalização de crianças, a gente está falando de dois fenômenos. O excesso de diagnósticos, e isso tem a ver com o uso de medicação e transformar a nossa vida numa gestão exterior a nós. Então, o que significa isso? Significa que a indústria que mais cresce no mundo depois de tecnologia é a farmacêutica. A gente vê fechando no Brasil inteiro lojas, centros culturais, restaurantes para abrir farmácias. Isso é o problema. Então, nós temos hoje um hiperdiagnóstico de pessoas desde criança para servir ao mercado da indústria farmacêutica. Então, quando você vê matérias dizendo que depressão é uma doença, que não sei o que é uma doença, você sabe que é matéria paga pela indústria farmacêutica. Então, não acredite em diagnósticos. As pessoas amam dizer, mas eu sou deprimida. Aí eu digo, problema seu, porque eu não sou deprimida, eu sou triste. Eu tenho dores profundas. Eu tenho sofrimentos profundos como uma pessoa humana e sensível que eu sou. Mas a minha dor é minha, não da indústria farmacêutica. Eu não terceirizo a minha dor para uma indústria farmacêutica, nem para nenhum médico que me diz que eu sou deprimida. Então, os diagnósticos, que cada vez aumentam, eles são modos de controle social. Aí eu digo para as pessoas, eu tenho 23 anos de experiência clínica em consultório. Eu nunca conheci um esquizofrênico na vida. Eu conheci pessoas que têm sofrimentos psíquicos profundos, cuja personalidade se desintegra. Mas a palavra esquizofrenia é uma palavra preconceituosa. Eu nunca tratei diagnósticos, eu tratei pessoas e tive excelentes resultados com isso. Então, nós temos que ter clareza de que não existe doença psíquica, existe diferença psíquica e elas podem produzir sofrimentos imensos. A questão é o que fazer com esse sofrimento. No meu caso, ele se transformou em poemas, em filosofia, em arte, em vida. Eu pego o meu sofrimento psíquico, que é enorme, e faço ele chegar até as pessoas como um modo de alimento de vida. Eu poderia pegar o meu sofrimento e transformá-lo em ódio. Ódio da minha mãe, que eu tive uma falta de mãe nos primeiros dias de nascimento, que me trouxeram realmente questões muito difíceis. Quando eu falo que eu tenho dores difíceis, é real. Não estou falando de modo, não. Eu tenho mesmo imensos sofrimentos, dos mais difíceis de lidar. E, no entanto, ele é meu sofrimento, é meu amigo, me dá dignidade. Jamais mediquei meu sofrimento. Então, para finalizar, em relação ao uso da tela, o que precisa acontecer com o uso da tela é que as mães não podem, e os pais, os avós, os tios, os cuidadores, não podem substituir a presença pela tela. Mas não é problema que crianças ali e adolescentes usem a tela. Não é. É a vida delas, o mundo é feito de tela e a tela não distancia, a tela aproxima. A tela não distancia. Quem distancia é a gente. Então, se você não quer estar junto, você pode até estar dando peito e não estar junto, você está entendendo? Agora, se você quer estar junto, a tela é um auxílio enorme para isso. Perfeito. Professora Viviane, infelizmente, nós vamos ter que chamar um intervalo, e eu digo infelizmente porque realmente está muito, muito bom, um verdadeiro aprendizado.
Mas a gente Mas a volta, gente espera esse intervalinho, não tem problema. a gente volta rapidinho. Tá bom. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da filósofa, psicanalista e poeta Viviane Mosé. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Viviane, a senhora estava colocando dessa questão, né, das pessoas até de certa forma gostarem de dizer eu sou depressiva, eu tenho isso, eu tenho diagnóstico aquilo. Estamos vivendo uma sociedade dos rótulos, que as pessoas gostam de ser rotulada como uma doença assim, uma doença assado? Sim, nós estamos gostando disso, mas isso foi plantado pela indústria farmacêutica. Gente, quando eu digo isso, eu não estou falando em teoria da conspiração. Não é que teve uma pessoa que foi lá e pensou assim, vou lá diminuir as pessoas, não. Não é assim que funciona. É assim, o mercado, ele tem uma lógica própria. E a gente tem o dinheiro, é um só no mundo, que é o capital internacional. Esse dinheiro fica circulando. Então, dependendo da época, por exemplo, durante a pandemia, esse de capital se voltou todo para a vacina, para o isolamento, para a virtualidade, investindo em tecnologia. Entende? Então, dependendo da época, o mundo vai para um lado. Então, nós estamos vivendo num mundo em que, vou dizer uma coisa delicada, mas é necessária. Nós vivemos num mundo em que a inteligência artificial é a nossa nova revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica, ela pode ser maravilhosa, porque vai substituir o trabalho humano. Isso é bom. Quem disse que a pessoa tem que trabalhar 8 horas por dia? Isso não é real, isso é escravidão. Nós vivemos no sistema escravocrata. Nós saímos de manhã e não criamos nossos filhos. Nós chegamos ao trabalho e temos que continuar trabalhando à noite. A gente não se diverte. Quando a gente tem férias, a gente está tenso, não se diverte. Isso não é vida. Então, a inteligência artificial substituir o trabalho humano, a gente não tem que ter medo disso. Agora, por que temos medo disso? Porque nós não somos capazes de lidar com a gente mesmo. Então, a gente fica em pânico. Se eu não trabalhar, eu vou fazer o quê? Sim, se você não trabalhar, você vai ter que respirar, você vai ter que olhar para a vida e para a morte, você vai ter que ter autoconhecimento, você vai ter que olhar para você vai ter que se relacionar com pessoas, você vai ter que se relacionar com seus filhos. Mas as pessoas põem filhos no mundo e os temem. Porque as crianças, quando nascem, elas desestruturam os pais, porque elas trazem muitos conteúdos. Os pais querem manter a vida como era antes e impor às crianças um modelo. Então, tudo isso gera... Então, o que é a vida? A vida é feita de conflitos, mas conflitos não são ruins. Por exemplo, uma Olimpíada é feita de conflitos e é maravilhoso, porque é ético. Você coloca pessoas do mesmo tamanho lutando boxe, mas do mesmo tamanho, da mesma altura, do mesmo peso. Entende? Você põe 2 times de futebol, mas tudo aquilo é um processo de ética, de respeito, com regras. Então, a gente tem que aprender a lidar com a instabilidade e a dúvida e a fragilidade da existência. O humano não quis olhar a existência, então ele criou uma civilização feita para não ver, não ouvir, não pensar, não sentir e não saber. Então, o problema não é a inteligência artificial, o problema é
uma revolução tecnológica que traga uma inteligência artificial em cima de pessoas que não sabem quem elas são, em cima de pessoas que não se sentem humanas, pessoas que quando o coração bate muito forte, porque está apaixonado, porque está tensa, chama isso de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o pânico de si mesmo. O que é a síndrome do pânico? É o pânico da vida, porque de vez em quando o seu corpo explode em movimentos que você não dá conta, e aí você quer se medicar. Então, nós estamos medicando o nosso medo, nós estamos nos formando pessoas covardes diante da vida, pessoas frágeis. Essa ama diagnóstico. Então, quando eu digo assim, não, mas eu tenho uma doença, professora, eu falo, problema seu. Isso aqui não tem nem valor para mim. Está trabalhando comigo, mas você tem uma doença psíquica, isso para mim não interessa. Porque você sofre, eu sofro, o outro sofre. Eu quero saber como você faz com a tua doença. Você lida com ela como? Você se torna uma pessoa que odeia porque você sofre? Ou você se torna uma pessoa empática exatamente porque você sofre? Então, está na hora da gente botar o pé no chão e ser adulto. O seu diagnóstico não muda em nada. Eu conheci uma pessoa, anteontem, um profissional aqui em São Paulo, que me disse: meu filho é autista. Eu falei: puxa, mas veja bem. Ele falou: Viviane, eu não acho que ele é autista. Mas o médico sugeriu: agora, esse menino não faz nada sem esse papel na mão. Ele quer uma carteirinha, ele está exigindo que o médico dê ele uma carteirinha dizendo que ele é autista. Aí o pai me dizendo: agora, o garoto tem 13 anos, ele usa o diagnóstico para exercer poder. Me trate diferente, professor. Olha aqui, eu sou autista. Eu não consigo fazer isso porque eu sou autista. Você está entendendo? Então, não é isso. Esse menino, ele vai usar isso até um certo ponto. Depois, ele vai ser apenas um homem impotente, impotente para a vida, porque ele não vai conseguir crescer. A vida é uma coisa que a gente precisa crescer nela para viver bem. Eu não estou dizendo para ganhar dinheiro, porque não é esse o alvo. A gente vive para poder viver bem. Pessoas precisam viver bem. Pessoas que vivem bem tratam as outras bem. Pessoas que se sentem bem com a vida são empáticas, são queridas. Pessoas que sabem da fragilidade da existência tratam os outros bem porque sabem que vai precisar dos outros, porque somos pequenos. Mas não, eu tenho diagnóstico, então me trate diferente. Só que, meu querido, todo mundo tem diagnóstico, então nós estamos chegando num ponto que tem tanto diagnóstico que não adianta. E para finalizar, olha como é difícil as coisas. As políticas públicas, por exemplo, na educação, elas vão precisar de diagnóstico, porque se você está na escola, professora, e chega uma criança e a mãe dela diz assim: olha, meu filho é especial, ele é autista, você vai ter que ter um outro tratamento com essa criança, você não vai poder julgá-lo da mesma maneira. Assim que a gente faz com uma criança que tem Down, você não pode cobrar dela a mesma coisa. Só que, como está aparecendo muito, a escola precisa que dê um diagnóstico. Aí começa, o diagnóstico sustenta um outro tratamento de diferença. Mas se metade da tua turma tem diagnóstico, como é que você faz? Entende? Então, isso é um erro, isso é um caminho torto. O diagnóstico é um modo de se esconder de si. Eu estou dizendo para você que eu tratei durante 25 anos de pessoas, mesmo uma pessoa que a gente chama clinicamente de psicótico, que é alguém cuja personalidade se desestrutura, ou seja, uma pessoa que a gente chama de louco, chamava antigamente, mesmo essa pessoa que delira, ela tem consciência de si, ela existe e ela pode ser respeitada, usando medicação só quando precisa e não se tornando um robô de uma medicação. O mundo contemporâneo, ele precisa aceitar as diferenças. E para isso, a gente tem que considerar nossas dores. Viver com nossas dores, porque nossas dores nos levam a um crescimento psíquico. Não estou falando dor física, estou falando dor psíquica, né? Então, isso é um caminho da humanidade. A empatia e não o excesso de diagnóstico. O excesso de diagnóstico serve à indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica é quem mais lucra depois da tecnologia. Nunca esqueça isso. Que todo diagnóstico que você recebe, toda medicação que você usa, ela faz parte de um jogo para que você esteja inserido nela. Tudo é feito para que você seja um doente mental, psíquico, entende? Não aceite esse jogo. Diga não. Diga: eu sou uma pessoa que sofre, mas eu existo e lido com o meu sofrimento, especialmente através da arte, da empatia, da alegria e do amor. E use a medicação quando for necessário. Perfeito. Essa questão de eu não conseguir lidar consigo
e não saber o que fazer com os filhos foi escancarado na pandemia, né? A gente recebeu vários relatos de pais que diziam isso: eu não sei fazer, não sei o que fazer com meu filho, que pela primeira vez teve que ficar junto. Então, esses pais deviam saber o que que o professor passa, né? Eles deviam entender, né? Se você não cuida, não consegue lidar com teu filho, imagina eu com 40, com 30, Uhum. né? Então, deviam ter mais empatia com esse professor, né? Que não é um trabalho fácil. Então, os pais têm que ter essa empatia. Mas, realmente, os pais, Aparecida, eles não sabem quem são os seus filhos. São raros os pais que sabem quem são seus filhos. Nesse momento, eu estou falando com você e meu filho está comigo. Ele tem 19 anos. Eu estou falando, eu estou fazendo num lugar, ele está aqui no outro, no hotel. Nós estamos no hotel em São Paulo. Nós saímos do Rio, estamos aqui há 4 dias juntos, dormindo no mesmo quarto, só nós dois. E a gente sai para passear, a gente volta, a gente come, a gente se desentende, a gente se entende. Eu tenho com meu filho uma coisa chamada intimidade. Isso não quer dizer que a gente não brigue, muito pelo contrário, mas nós temos intimidade. Ele sabe quem sou eu. Então, quando eu estou sofrendo, adivinha quem é a primeira pessoa a me dar a mão? Meu filho. Uhum. Quando ele está sofrendo, eu sou a primeira pessoa a dar a mão a ele. Porque nós temos vínculo. O resto é superficialidade. Entende? Então, não estou dizendo que isso é perfeição. Não há perfeição. A ideia da perfeição é um erro. Mas tem vínculos e não vínculos. E os pais têm que aprender esse vínculo. Os Uhum. pais, quando os filhos chegam na adolescência, perdem de mão, se tornam estranhos. Quantos pais estão nos ouvindo nesse momento e se identificando com isso? Meu filho Uhum. se tornou um estranho, minha filha se tornou estranha. Saiba que isso tem a ver com uma coisa que começou na infância. E mais, se na adolescência você olha para o seu filho e fala, mas eu não estou gostando dessa roupa, mas eu não estou gostando do jeito que ele fala, se você não deixa ele existir na sua diferença, aí você perde ele. Entende? Saiba que o conflito de gerações é enorme. De uma geração para outra tem um abismo. Uhum. Eu sou uma professora aberta, tenho uma cabeça aberta. Como eu sofri para entender meu filho? Quase o perdi de mão, porque ele dizia coisas incompreensíveis. Ele fazia, dizia coisas que para mim eram absurdas. Depois eu vi que não eram absurdas, é do tempo dele. Uhum. Então meu filho me trouxe para o presente. Hoje eu sei o que é o contemporâneo. Mas os pais continuam velhos, falando mal dos jovens. Nunca fale mal de jovens. Isso mostra o quanto você é absurdamente sem noção. Uhum. Professora Viviane, a senhora tem um canal no YouTube que é Viviane Mosé Oficial. E lá tem vários vídeos muito interessantes que vale muito a pena assistir. Num deles, que é Precisamos Assaltar Instantes e Agora, a senhora fala dessa questão do tempo. E eu lhe pergunto, como assaltar um instante para que a gente viva no bem-estar? A sala instante significa contemplar paredes brancas, significa respirar, significa estar existindo nesse corpo. Eu agora estou falando com você, estou sentada numa cadeira, então eu sinto, a minha perna está encostando nessa cadeira, eu sei. Eu sei exatamente onde meu corpo está encostado, eu sei exatamente a densidade que ele tem. E quando eu levanto meus braços para dar um alô, um tchau, como estou fazendo agora, eu sei quem é o meu braço. Eu estou presente até a ponta dos meus dedos. Quando eu respiro, a minha respiração não é uma coisa objetiva isso, não, não pense, mas assim, é como se eu respirasse desde o dedão do pé até o último fio de cabelo. Mas existir do jeito que eu estou falando não é tão fácil. Eu tenho uma experiência de vida voltada para isso. Eu passei a vida voltada para isso. Eu vivo no palco, ou fazendo palestras, ou fazendo shows de poesia, sabe, de filosofia. Então eu vivo no palco com uma plateia enorme me assistindo. Então eu tenho essa facilidade, essa experiência. Então é lógico que eu estou presente, que eu não poderia estar num palco falando de improviso, como eu falo, se eu não tivesse. Então eu Uhum. não estou exigindo que você tenha a mesma coisa que eu, mas eu estou dizendo o caminho é esse. Eu me levo para onde eu ando. Eu não sou movida pela cabeça. Nós temos uma frase minha que eu digo: nós temos uma cabeça obesa e um corpo raquítico.
uma cabeça imensa, como se tivesse 200 quilos, e um corpo de 30 carregando uma cabeça de 200, sabe? Por isso que às vezes você desaba e chama de depressão. Não é depressão, é que a sua cabeça esmagou seu corpo. Ela caiu em cima de você. E aí de manhã você não consegue levantar, porque sua cabeça é tão grande que seu corpo não a sustenta. Então, se você quer saltar instantes, é o mesmo que se livrar da sua depressão. É a mesma coisa. Fortaleça o seu corpo. Passe óleo no corpo quando toma banho. Toma um banho, compra um óleo. Tem todos os preços. Não estou falando para você comprar um óleo de milionário. Tem todo o preço. Você pode comprar um caríssimo, um baratíssimo, né? Na farmácia você compra R$ 15, R$ 10. Então você toma um banho, passa óleo no seu corpo. Sente ele, respira. Trata ele bem. Leva o seu corpo para passear. Dê a ele sol da manhã. Dê ao seu corpo somente alimentos saudáveis. Não é para você ficar bonita, não. É também. Mas é para o seu corpo não ter o intestino preso, o ar que não respira. Porque come gordura, come a palhaçada de uma comida horrorosa. Então, a comida que você come horrível, ela destrói sua saúde psíquica. Isso é fato. Então, se além de coisas leves, agradáveis, procure o que te faz bem para passear. Se você gosta de cachoeira, vai numa cachoeira. Se você gosta de praia, vai na praia. Se é caminhar que você gosta, andar de bicicleta, correr. Tem milhões de coisas. Eu não estou falando para você fazer que nem um exército, para ficar malhado. Não estou falando de malhar. Eu estou falando de se dar presentes via sentidos corporais. Isso é o verdadeiro alimento. A natureza, ela tem cura para os seus males. Mas você não quer a natureza, você quer a civilização e fica trancado em casa, no apartamento. Saia, porque um vento no rosto pode salvar a sua vida. É isso que a cultura afro-brasileira chama de Inhansã. E eles têm razão, porque um vento pode curar a sua vida. Tem que estar mal, aí você sente um ventinho no rosto, um prazer, aí você já pensou outra coisa. Entende? Mas o mar se chama Iemanjá para a cultura afro-brasileira. Eu não estou falando de religião para vocês, estou falando de cultura. Né? Então, se você acha que o mar é Iemanjá, ela pode te abraçar se você está muito triste, porque se está muito triste mesmo e você entra no mar, você pode sair dali diferente. Não é? Então, procure. Eu, por exemplo, não gosto tanto de mar. Eu gosto, mas não é o mar que me salva. Quem me salva é a água doce e o vento. Então, eu sei o que me salva, você sabe? Quem que te salva? O vento, a chuva? Eu gosto mesmo de vento e água doce, mas tomar um banho de chuva pode salvar uma vida, né? Então, este é o caminho de assaltar instantes. É ocupar o corpo, tratar o corpo bem e ter o corpo como guia e não cabeça. Lógico que a cabeça ajuda muito, 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 gente. Óbvio. Só que atualmente ela tá gorda demais, imensa. Mas gorda mesmo, não tô falando cheinha, não. Ela é imensa. E a nossa cabeça está esmagando o nosso corpo. Seria o se perceber. Isso. Se perceber, se sentir. Entende? A coisa mais bonita chama-se sensibilidade. Então, se você chora à toa, eu digo parabéns. Se você se comove com a vida, eu te digo parabéns. Se você comete excessos, às vezes, eu te digo parabéns. Porque os manipuladores, as piores pessoas do mundo, não são excessivas. São racionais, controladas, né? Os maiores manipuladores não cometem excessos. Excessos cometem as pessoas comuns. Então, não se culpe por se desequilibrar, não se culpe por ter excesso. Tente se controlar. Mas isso é vivo, significa que você está vivo, você se comove. Agora, se para de se comover, aí sim, entra num estado de paralisia psíquica, que pode te levar à morte, né? O que se chama depressão, a real depressão, não a que está no jornal toda hora, mas a real depressão é isso, é quando você deixa de sentir. E aí você quer, não consegue mais. Quem está deprimido mesmo, atendi muita gente assim. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É mais difícil de tratar. É uma pessoa que não sente, então ela implora, ela fala, eu vejo meus filhos, eu não sinto nada. Eu vejo a vida, eu não sinto nada. Eu vejo o mar, não sinto nada. Que é pior do que isso? Isso é um problema grave. Sentir não, sentir é parte da vida e a gente tem que aprender a administrar os afetos. Inclusive as dores, né? É importante sentir. Principalmente, né?
porque são os lutos que a gente vai fazendo. Então, cada perda que você tem, cada dor, ela te leva para um outro lugar. Se você sentir, se você não sentir, você vai cometer o mesmo erro e vai ter a mesma dor a vida inteira. Tem gente que tem a mesma dor a vida inteira, porque não quer crescer, não quer mudar de lugar. Entende? Ah, por que que eu estou sempre no mesmo lugar? Porque você não está conseguindo sair do lugar, né? Eu sempre me relaciono com pessoas iguais, sou sempre decepcionada. Toda vez que eu procuro um trabalho, dá errado. Então, o problema não é o trabalho, o problema é você que está procurando as pessoas que te magoam, um trabalho que não dá certo. Onde está o teu problema? Viver é libertar-se desses limites para conseguir viver melhor. Não, eu acho que viver é ganhar dinheiro e pagar. Não é, meu bem. Se fosse assim, a Gisele Bündchen não estava escrevendo sobre síndrome do pânico, sobre ideias depressivas. Uhum. Professora Viviane, quais são os seus projetos para o futuro? Eu estou sempre com muitos projetos, né? O tempo todo, eu estou sempre criando coisas novas, que é isso que me move, né? Agora eu tenho, o ano que vem, tem uma peça de teatro que está sendo montada. Eu não sou atriz, é texto meu, né? Que se chama Meu Legal. Braço Esquerdo. Tem livros que eu estou lançando novos. Eu vou lançar os meus livros, são todos esgotados de poesia, então vai sair o livro Poesia Reunida. A gente já está trabalhando ele com todos os meus poemas. E eu estou começando a fazer, eu vou avisar para vocês que a gente vai chegar na sua cidade. Eu nunca fiz palestras abertas ao público, nem uma única vez na vida. Minhas palestras, elas são fechadas, do tipo, uma empresa me contrata, um município, eu faço para professores. Quando eu faço para público, é o Senac, Sesc, que me pagam e abrem as vagas para público. Ah, Mas eu nunca fui para um teatro. Agora eu vou começar a fazer isso em São Paulo. Então, eu vou rodar o Brasil com palestras em teatros, em grandes teatros. Começa com palestra e termina sempre com um show em que eu participo. Então, eu vou fazer em São Paulo, no dia 5 de novembro. Eu faço uma hora de palestra, depois eu e o pianista Jonathan Fer temos um espetáculo chamado Poesia e Piano. Então, vocês vão assistir uma palestra de uma hora, depois um Poesia e Piano comigo e Jonathan Fer. E se não for Jonathan Fer, vai ter outras pessoas, mas sempre terminando com arte, com música, com poesia. E isso vai rodar o Brasil. Então vocês divulguem por aí. Quando eu estiver na sua cidade, você venha ver que você ai, vai com gostar. certeza que seja logo coisa boa. Sim, sim, será. Vai ser um prazer. Aí depois a gente se abraça, né? Dá aquele, faz foto, se diverte no fim. Vocês podem ter contato, vai ser uma beleza. Ai, que maravilha! Com certeza, vindo aqui para o sul é algo Eu irei, com certeza, para o sul. imperdível. E vocês vão lá, vai ser um prazer. Com certeza. Professora Viviane, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais. Sim, professores, eu os amo de verdade do meu coração, porque eu os conheço. Há 18 anos eu ando esse Brasil, faço palestras especialmente na educação pública e privada, mas sempre fechada, né? Então eu trabalho com professores 80% do meu tempo. Conheço vocês ao vivo, no trabalho de vocês, conheço vocês nas conversas que a gente tem naquelas filas depois de autógrafos, sei quem é o professorado brasileiro. E eu digo, que gente maravilhosa, que orgulho que o Brasil tem dos seus professores e da sua educação. Eu espero que daqui por diante a gente volte a ter esse orgulho, porque eu odeio que falem mal da educação brasileira. Quem fala mal não sabe o que é. Então, o índice não é bom, mas as crianças que entram na sua escola, elas já vêm sofrendo. Então, é muito difícil fazer educação pública num país que tem fome, que tem miséria, que tem feminicídio, que tem violência em todos os tipos, com tráfico de drogas horroroso. Então, a gente não faz milagre, mas a gente faz o que a gente pode. Então, professor, se sinta bem no seu trabalho, independente do momento que você está passando na escola, se é um momento bom ou ruim. Saiba que é grandioso o seu trabalho. Fique feliz, honrado, levante de manhã com alegria, conserte os seus erros, acerte os seus defeitos, mas isso é humano. Busque sempre crescer e melhorar, porque isso é o papel da gente no mundo. Agora, não se culpe, não se martirize, se trate bem, se leve para passear. Porque quanto mais, professor, você estiver bem com você mesmo, melhor você vai fazer para os seus alunos. Então, eu te desejo realmente muita alegria, bem-estar e continue fazendo esse trabalho maravilhoso, professor, que a gente faz para a educação brasileira.
Nossa, que lindo! Que programa maravilhoso! Obrigado. Professora Viviane, muito, muito obrigada. Realmente, assim, nosso momento foi muito gostoso e com muitos aprendizados. Muito obrigada. Muito obrigada, Aparecida. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Então, agradecemos a participação da filósofa, psicanalista e poeta Viviane Mosé. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOVE, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOVE conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja levinha e muito feliz.